Bom dia, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz. Espero que vocês tenham descansado bem aí à noite, para que a gente possa avançar bastante nos estudos agora aqui de manhã, porque a gente vai a manhã inteira aqui, né? Então, muito café aí, espero que tenha café depois também. Nós vamos abrir então lá em Apocalipse capítulo 2. Estou derrubando suas coisas aqui, pastor. Estou usando sua Bíblia, está cheio de marcação aqui. Caiu até dinheiro aqui já. Ah, não. Assim, 15 dias sem achar o óculos dela. Ela descobriu que estava dentro da Bíblia. Eu falei, mas 15 dias sem pegar a Bíblia? Ficou meio feio, né? Começamos aqui apenas a primeira carta. Eu não vou expor detalhadamente os capítulos 2 e 3, ou seja, todas essas cartas, porque eu tenho certeza que se tem uma parte do Apocalipse que você já ouviu muito é essa, né? As exposições das 7 cartas das 7 igrejas. Então eu não vou gastar muito tempo com isso, mas eu preciso marcar algumas coisas importantes, porque talvez isso você não tenha ouvido tão bem. E essas coisas são essenciais para compreender o restante do livro, ok? Mas vamos apenas ler aqui esses primeiros 7 versículos que dizem assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Como vimos ontem, João recebeu a visão lá na ilha de Pátimos, num domingo, quando Jesus Cristo apareceu para ele ali de forma apocalíptica, né? Ele não apareceu de forma literal. João não viu aquele homem que ele conheceu lá na Judéia, aquele que, como ele disse na primeira carta, né, ele viu com os seus olhos, ele apalpou com as suas mãos, tanto antes quanto depois de morrer, né? Porque Jesus apareceu depois de ressuscitado e se deixou tocar, mostrando que ele não era uma aparição, não era um espírito, mas era uma pessoa, ele ressuscitou corporalmente. João foi uma testemunha ocular e certamente se lembrava muito bem de como Jesus era. Mas o Jesus que apareceu para ele aqui, na ilha de Pátimos, não era aquele. Era uma aparição, era uma visão, né? Jesus apareceu com cabelos brancos como a neve, com olhos de fogo, certo? Com uma espada de 2 gumes saindo da boca, com pés e pernas de bronze polido, incandescente. Como eu disse, né? Uma forma assustadora, gloriosa por um lado, assustadora por outra. Mas Deus, quando se revela no seu esplendor, na sua glória, sempre tem esses 2 aspectos. Há o aspecto da admiração, né, pela grandiosidade de Deus, e o aspecto do temor, do medo. Será que esse ser tão majestoso e glorioso não vai me destruir, né? E na verdade esse medo, esse temor é justificável. Nós somos pecadores, e pecadores, né, não podem subsistir diante de um Deus santo, né? Como é que pecadores podem habitar com o Deus santo? Quem subirá ao monte do Senhor, diz o Salmo 15? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem tem mãos limpas, coração puro? Mas quem tem isso? Quem tem isso? Quem de fato tem mãos limpas, coração puro? Quem é que pode chegar diante do Senhor dizendo: não tenho nenhum pecado, Deus, me receba, me aceite? Assim que abrir a boca já vai ser destruído, porque já está mentindo, né? Se falar, eu não tenho nenhum pecado, pecou, né? Então, sou puro, não é. Nós todos somos pecadores. Mas o Deus que se revela, se manifesta, sempre se revela e se manifesta salvadoramente.
Ele traz para nós o recurso necessário para que nós possamos viver com Ele, para que possamos estar próximos dEle. Mesmo que a sua aparência no primeiro momento, né, o próprio João diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Essa é a rotina normal de todos os homens, mulheres, que se tiverem uma visão da glória de Deus ou de Cristo, não terão outra alternativa a não ser, né, a do profeta Isaías, que quando também viu a glória do Senhor, né, simbolicamente disse: ai de mim, estou perdido, eu vou morrer, porque eu, um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas então vem sempre a intervenção divina, né? Lá para Isaías o Senhor disse: Serafim, pegue uma brasa lá do altar e vá e toque nos lábios do profeta. Ele tem lábios impuros, vamos purificá-lo. Dói um pouco purificar, né? A purificação é pelo fogo, sempre. Contudo, né, nós seremos poupados daquele fogo purificador da eternidade, porque o Cristo, Filho de Deus, recebeu sobre si esse fogo, essa ira, essa justiça, quando se fez carne, habitou entre nós e se entregou pelos nossos pecados. Graças a isso, né, o braseiro da ira de Deus não vai nos consumir. No máximo que Deus faz é dizer: vou dar uma pequena amostrazinha na sua língua, só para você saber, né, o quanto custaria se eu fosse cobrar de você o que você deve. Quanto custaria? Mas eu não vou cobrar de você, eu vou cobrar de mim, né? Deus cobra de si mesmo, Ele mesmo paga a nossa dívida, a nossa conta na sua presença. E é esse Deus que, quando então João primeiramente vê na sua glória, o rosto brilhando como o sol da sua força, ele cai como morto. Então, esse Deus estende a mão, coloca em cima e diz: acalme-se, não tenha medo, levante, sou eu, o que estive morto, mas estou vivo e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, é o Deus que nos levanta dos nossos pecados, né, da nossa miséria, graças à obra que Ele mesmo fez por nós. João então agora, levantado em pé, né, Jesus diz: então escreve. Mande 7 recados, curtos, diretos, precisos, para as minhas 7 igrejas, ali na Ásia Menor. Né, começando pela primeira delas, a capital, né, da cidade de Éfeso, onde estava lá uma igreja antiga, muito antiga, uma igreja que já estava completando pelo menos uns 40 e poucos anos. Se nós pensarmos que o apóstolo Paulo chegou em Éfeso entre a década de 40 e 50, que é a mais provável, né? No máximo ali no finzinho da década de 50, ele chega em Éfeso, ele se estabelece naquela cidade. E só para você ter uma ideia, né, o apóstolo Paulo ficou 3 anos em Éfeso. Em nenhum outro lugar, exceto na cadeia, né, ele ficou mais do que isso. Assim, se a gente colocar o ministério de Paulo, onde ele passou mais tempo? Primeiro, na cadeia, né? Segundo, Éfeso. Terceiro, Corinto. E quarto, cadeia de novo. Paulo passou muito tempo realmente preso. Mas Paulo percebeu que Éfeso era o lugar mais importante daquela terra toda, daquela região toda. E por isso ele ficou... Teve cidade que ele ficou um dia, né? Atenas, ele passou uma tarde em Atenas e foi-se embora. Outras cidades ele ficou 2 dias, 3 dias, uma semana e plantou igrejas. Se pensarmos, por exemplo, as igrejas da Galácia, que tem uma carta para quem ele escreve, ele passou 2 vezes por ali, mas foram passadas rápidas. Não ficou mais do que 1 mês, provavelmente. Não, Éfeso ele ficou 3 anos. Se estabeleceu, alugou um lugar, né, provavelmente emprestaram para ele a chamada Escola de Tirano. E ali ele ficou pregando a palavra por 3 anos, publicamente, como nós estamos aqui hoje, mas também, como ele diz, de casa em casa. Ele não se limitou ao trabalho apenas público. O trabalho pastoral nunca pode ser apenas público, né? Tem que ser publicamente e de casa em casa.
Paulo fez isso todo dia lá em Éfeso, e deu oportunidade para que, como o livro de Atos relata, toda a Ásia ouvisse a palavra de Deus. A Ásia aqui não é Japão, China, tal. Toda a Ásia significa toda a Ásia Menor, essas cidades aqui. E outras que ficavam nas redondezas ali. Por exemplo, a gente conhece Colossos, Hierápolis, que ficavam bem perto de Laodiceia. As 3 cidades eram uma tríade ali, ficavam muito perto, cidades próximas, um polo econômico realmente bem forte. E em todas igrejas foram plantadas. Paulo não foi até Colossos, Paulo nunca foi até Laodiceia, mas foram os discípulos dele que lá em Éfeso se converteram à palavra do Senhor, né? E voltaram para as suas cidades e plantaram essas igrejas. Por isso, Paulo não é o pai da igreja de Laodiceia, mas é o avô. Quem é o pai? Um rapaz chamado Epáfras, que é mencionado por Paulo, inclusive, na carta aos Colossenses. Epáfras plantou as igrejas de Colossos, Hierápolis e Laodiceia, graças ao trabalho de Paulo em Éfeso. Então, de Éfeso, né, o evangelho alcançou toda aquela região da Ásia Menor, graças ao trabalho do apóstolo Paulo, que começou lá. E depois de Paulo vieram vários outros grandes pregadores da cidade. Inclusive, há relatos de que Pedro permaneceu um tempo em Éfeso, o próprio Pedro. Sabemos de outros grandes pastores que estiveram por lá, como aquele casal, né, Priscila e Áquila, que estiveram lá naquela cidade. Muitas pessoas por ali. Timóteo foi o último pastor que nós temos notícia de Éfeso. Paulo mesmo delegou a Timóteo o pastorado da cidade de Éfeso. Disse: fica ali, você é a pessoa que eu mais confio, você é o meu discípulo mais próximo, que eu mais tenho confiança. Ele colocou o seu principal soldado entre todos, Timóteo, para pastorear Éfeso. E Timóteo ficou muito tempo lá em Éfeso. E finalmente o próprio João se estabelece em Éfeso também por um bom tempo, já depois que todos os outros tinham morrido, né? Paulo já tinha morrido, Timóteo já tinha morrido, todos os apóstolos, mas João, né, parecia que não ia morrer nunca. Havia até uma lenda, ele próprio fala no evangelho dele que diziam que ele não ia morrer, mas não era isso, apenas Jesus disse que ele ia viver bastante, ele viveu mesmo. Deve ter vivido quase 100 anos, para os padrões da época isso parecia viver para sempre mesmo, porque a média era 40 e poucos anos, né? As pessoas morriam entre 40 e 50 anos no máximo, e João chega até um tempo de guerra, muita violência, muitas dificuldades, muita fome, muitas lutas, muitas doenças, nada de remédio. As pessoas morriam muito cedo. E João está lá, com quase 100 anos, vivo ainda, e prisioneiro em Patmos, de onde ele recebe a visão do Apocalipse. E então, imagina a situação de João, quando o Senhor Jesus começa a dizer assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Deve dar um friozinho na barriga, né? De João. O que será que ele vai falar da minha igreja? Da minha igreja, a igreja que eu por tantos anos estive presente, a igreja de tantos homens valentes e tantos guerreiros, né, da fé que por ali passaram, a igreja mais importante do mundo naqueles dias, porque o evangelho começa onde? Em Jerusalém. Surge ali o cristianismo, né, em Jerusalém com os primeiros apóstolos, mas logo tem toda aquela guerra, aquela disputa com os judeus. E os cristãos sentem a necessidade de ter um lugar mais separado, um lugar mais, né, para ser o quartel-general deles. Para onde eles vão? Antioquia da Síria. Então, se você pegar, por exemplo, Atos 1 até 11, Jerusalém está no centro de tudo. A partir do capítulo 12 de Atos, você vê que Jerusalém vai saindo de cena. E a cidade que começa a dominar a cena do evangelho é Antioquia na Síria, onde Paulo se estabelece lá, com Barnabé e com vários outros cristãos, né? Eles têm uma relação direta com a igreja de Jerusalém, é claro, mas não é de Jerusalém que partem as missões para o mundo, é de Antioquia, com o apoio dos apóstolos de Jerusalém. Mas quando
Paulo vai, né, e faz sua primeira viagem, sua segunda viagem, sua terceira viagem, e o evangelho começa a se espraiar, se dispersar para o norte e para o oeste, né, chegando até onde a gente hoje, né, considera a Europa. A Síria estava muito longe, a Antioquia da Síria estava muito longe. E a igreja, então, que se torna a igreja mãe da fé cristã no mundo, é Éfeso. No final da década de 90 do primeiro século, Éfeso é a igreja mais importante do mundo. Jerusalém não tem mais uma igreja, porque no ano 70 ela foi tomada pelos romanos, né? O templo foi destruído pela última vez, e não foi reconstruído, e nunca mais foi reconstruído assim. A cidade voltou a ser reconstruída por várias vezes, destruída, reconstruída, mas nunca mais teve um templo, e não havia mais possibilidade, naquele momento, de ter uma igreja forte em Jerusalém. Voltou a ter no segundo século, mas no primeiro não teve. E é por isso que eu insisto isso, para você entender a importância dessa igreja aqui, para quem, né, a primeira carta do Apocalipse foi escrita. E de certa forma é uma carta emblemática, porque Éfeso são 7 igrejas, certo? Mas dessas 7 igrejas, nós só temos 2 igrejas que estão em dia com Deus, estão corretas, estão vivendo de acordo com o padrão do testemunho, estão sustentando a palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Só tem 2, de 7 só tem 2. Dessas 7, né, 2 estão em ordem, 3 estão devastadas, uma mais ou menos, e nós temos aqui Éfeso também mais ou menos, com algumas coisas ainda corretas, valiosas para Cristo, mas no que há de mais importante, já não, o candeeiro não está brilhando como devia, essa é a ideia, né? O candeeiro não está de fato iluminando. Qual é o ponto, né? Qual é a questão aqui por trás de todas essas cartas? Por que Jesus fala tanto com essas igrejas e chama quase todas ao arrependimento? Olha, pois, onde caíste, arrepende e volta, arrepende. Por que ele está falando isso o tempo todo? Porque Jesus percebe e mostra isso para João, né, através das cartas, que aquelas igrejas não são mais as testemunhas verdadeiras do Evangelho como nos tempos passados. É comum isso acontecer. Uma igreja surge, é plantada, pastores, missionários, os primeiros convertidos, todo mundo muito empolgado, muito decidido, paga o preço, sacrifício, para que o evangelho ali se estabeleça, cresça e salve muitas pessoas. Mas aí vem a segunda geração, os filhos, os netos, e a coisa parece que vai se afrouxando, já não é a mesma coisa, já não é o mesmo empenho, já não é a mesma vontade, não é a mesma paixão, não é o mesmo amor. Talvez isso tenha acontecido, por exemplo, no caso de Éfeso, uma igreja de mais de 40 anos. Primeira geração, talvez não tem mais ninguém vivo, morreu todo mundo já. Já é a segunda geração, já a terceira está chegando. Eles perderam a essência da coisa. E então, o Senhor diz a eles o seguinte: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Veja, palavras aqui: labor, perseverança, esforço, sofrimento. Labor, né, a palavra grega kopos, quer dizer, aquilo que você, quando você vai semear lá na terra dura, árida, sem equipamento, você tem no máximo uma enxada, e para poder plantar ali é muito difícil. Você tem que abrir a terra, você tem que... então, essa dor, esse sofrimento do semear, foi assim que Éfeso nasceu. A igreja, com Paulo, com os apóstolos, né, semeando duramente. Está falando do passado da igreja. Eu conheço o seu histórico. Eu sei que você não surgiu hoje, Éfeso. Eu sei que você é uma igreja, né, já de 4 décadas. Eu sei que você já mostrou um verdadeiro empenho pelo Senhor, né? Eu sei da tua perseverança, que não pode suportar homens maus,
que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, os achaste mentirosos. Um elogio de Cristo. Olha, eu sei que vocês sempre foram uma igreja criteriosa, vocês não aceitavam qualquer pregação, qualquer pregador, vocês eram criteriosos, e tem que ser assim mesmo. Eu estou elogiando vocês por isso, mas é do passado de vocês. É tudo passado, né? Lembra quando o apóstolo Paulo estava para ir para Jerusalém, lá no livro de Atos, e ele manda chamar os presbíteros de Éfeso para se despedir deles em Mileto, antes de pegar o barco e navegar até, né, a Judéia? São esses presbíteros, ele passou 3 anos com eles. São as pessoas mais íntimas que ele tem, são as pessoas que ele mais conviveu. Eu repito, lugar que ele mais tempo passou pregando o evangelho. Ele chama os presbíteros para se despedir e ele dá uma recomendação para eles. Qual é a recomendação que ele dá a eles no livro de Atos? Presbíteros, sejam firmes. Vocês são pastores. Pastores têm que ter cajado. E o cajado é para lobo. Então, sabe uma coisa, depois da minha partida, lobos vorazes vão surgir aqui no meio de vocês mesmos. O presbítero que tem dó de usar o cajado no lobo, faz a ovelha se perder. É por amor à ovelha que tem que descer o cajado. Muitas vezes as ovelhas não gostam disso. Pastor, você está sendo muito belicoso. Você está usando uma linguagem, você está sendo muito agressivo com os falsos profetas. Toda agressividade é pouca com os falsos profetas. Para eles só resta cajado. Paulo fala, pegue o cajado e dá-lhe na cabeça. Porque lobo não se trata com carinho. Lobo não se passa a mão. Se você faz isso, ele devora a sua ovelha. Então, Paulo fala, os lobos vão aparecer no rebanho. Presbíteros, façam o trabalho de vocês. Fizeram, Cristo dizendo aqui, eles fizeram o trabalho. Eles cuidaram da igreja, não deixaram os lobos entrar. Fizeram essa parte muito bem feita. Verso 3, e tens perseverança, novamente, olha, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Vocês viam muito bem. Vocês foram uma igreja que começaram excelente, grandes pregadores, viveram um período perfeito em termos de testemunho, né? Se sacrificando pelo evangelho, rechaçando os falsos profetas e pagando o custo da semeadura. Mas aí alguma coisa aconteceu. Ele não diz o quê? Exatamente. Ele diz, mas tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quais são as primeiras obras? Essas aí de cima: perseverança, labor, botava à prova os falsos mestres, suportaram provas por causa do nome dele. Essas são as primeiras obras que ele elogia. Mas as segundas obras ele critica. Diz, mas vocês agora não agem mais desta maneira. Então vocês precisam se arrepender e voltar àquela vida de outrora, senão eu vou mover o candeeiro do seu lugar. É comum, as pessoas interpretarem esse primeiro amor aqui por um sentimento de entusiasmo religioso. Quando as pessoas eu quero voltar ao primeiro amor, o que as pessoas pensam nisso? Quero voltar a sentir emoção, a sentir, nada contra ter emoções no momento de louvor, no culto. Não é isso. O primeiro amor não é isso. Quando ele fala de primeiro amor aqui, o que ele quer dizer é o testemunho por Cristo. Amar Cristo primeiro. Amar Cristo primeiro. E todas as demais coisas depois. Não é o que Jesus sempre falou para quem queria segui-lo? Eu tenho que estar em primeiro lugar. O resto você deixa para trás. Quando Jesus não está em primeiro lugar, as outras coisas ocupam o espaço dele. O nosso conforto pessoal, os nossos sonhos, aspirações, o nosso medo de perder coisas. De alguma maneira, a igreja de Éfeso, ao longo das décadas que foram se passando,
ela começou a meio que se fechar dentro de 4 paredes e dizer: olha, o que importa é que a gente continue crendo na verdade aqui dentro. Vamos manter a verdade. Parece que isso nunca esteve em risco em Éfeso. Note que Jesus fala isso no verso 6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas são os falsos profetas. Ou seja, os efésios nunca aceitaram os falsos profetas. Mesmo nessa fase moderna, nessa fase atual, em que Jesus diz: vocês perderam o primeiro amor, mas eles não perderam a doutrina. Não abandonaram a firmeza doutrinária. Eles continuam se posicionando decididamente contra os falsos pregadores. Os nicolaítas eram um grupinho de pregadores que andavam naquela região toda. Eles iam de igreja em igreja, sabe? E eles falavam basicamente o seguinte: você, para ser um cristão verdadeiro, você não precisa necessariamente abrir mão de fazer coisas que a sociedade exige. Dá para ser um cristão verdadeiro, eles diziam, por exemplo, e participar lá do ritual que é feito em honra ao imperador, lá no grande templo do imperador a César. Não tem nenhum problema com isso, sabe por quê? Porque o pecado, ele só atinge a carne, a natureza física, terrena. Mas nós já temos a alma regenerada e, portanto, a nossa parte espiritual ela já está aperfeiçoada e ela é intocável. Essa parte espiritual que nós já temos não pode ser tocada pelo pecado e, portanto, não tem risco de ser contaminada. A única coisa que pode ser contaminada é o nosso corpo, é a nossa carne. Mas e daí? Daqui a pouquinho isso daí vai se desfazer. Daqui a pouquinho você vai morrer, né? O seu corpo vai envelhecer e você vai voltar para o pó. Da onde nunca vai sair, eles nem acreditavam em ressurreição. Da onde nunca vai sair, porque é só pó. Mas esse seu espírito que você já tem agora, regenerado por Cristo, pelo Senhor, pelo Salvador, esse espírito, ele... é nesse momento que ele vai ficar super livre de tudo, porque ele vai se livrar desse corpo de uma vez por todas, e ele vai experimentar a glória eterna para todo sempre. Então, quer saber? Não tem problema. Você pode ir sim lá. Por que você vai colocar em risco a sua vida, ou da sua família, né? Só por uma atitude religiosa legalista? Não, vai lá. Participe do culto, tranquilo. Mas, pregador, você sabe, né? Depois da cerimônia cívica ali, né? Do culto ao imperador, tal, eles sacrificam um touro, né? E aí todo mundo se prostra diante da estátua do imperador. A gente pode fazer isso também? Pode. Qual o problema? Você vai se ajoelhar? Ele não é o imperador, né? Dá a César o que é de César. Ele é o imperador. Nós temos que prestar a ele o nosso respeito, a nossa homenagem, porque nós somos cidadãos romanos. Isso é um detalhe importante. Todas aquelas cidades da Ásia Menor, né? Os seus moradores que nasciam ali, já nasciam com a cidadania romana. Não era Roma, era bem longe de Roma, mas era uma colônia romana. E isso era uma dádiva, isso era uma coisa impressionante para a época. Era igual hoje você ter o green card dos Estados Unidos, né? Todo mundo, eu sou cidadão americano, ou né, cidadão europeu, passaporte europeu. Então, era cidadania romana. Isso era muito importante, tinha muito valor. Pessoas pagavam fortunas, né? Lembra que o Agripa, o rei, fala para Paulo: custou dinheiro para mim isso daí, não foi pouco. E Paulo diz: mas eu tenho isso por direito de nascimento. Algumas pessoas tinham por direito de nascimento, porque nasciam em lugares específicos, onde imperadores antes tinham determinado que quem nascesse ali era cidadão romano. Era o caso de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Sardes, de Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. Aquelas cidades tinham essa dádiva. Mas privilégios geram responsabilidades. Já que você é um cidadão romano, você tem que cumprir também com os rituais romanos. Eu falei ontem aqui, né? Aquela região era extremamente próspera, porque era um centro de produção têxtil, principalmente. Eles produziam muita roupa ali,
e muitas tintas para roupas, além de outras coisas. Veja que em Laodiceia, né, Cristo menciona produtos como colírio, um tipo específico de ouro, que eram produzidos naquela região. Ou seja, né, eram produtos cobiçados em todo o Império Romano. Veja que lá nos capítulos 17 e 18, quando fala da queda de Babilônia, né, ele descreve vários produtos caros. Aliás, a mais longa lista de produtos da época que nós temos na Bíblia é feita no Apocalipse. Quando ele diz, né, ouro, pedras preciosas, marfim, né, produto de roupa, de tinta, esse tipo de carne, aquele tipo de pedra. Ele vai citando vários dos produtos que eram na época daquilo que movimentava a economia de Roma, do Império Romano. E acontece que uma boa parte desses produtos eram produzidos justamente ali na Ásia Menor. E dali, veja, Éfeso era uma cidade portuária, dali os barcos saíam e abasteciam todo o Mediterrâneo. Toda aquela região do Império, chegavam até a África, até a Alexandria. Era uma rede de comércio extremamente desenvolvida. Mas aí Roma queria manter sob controle, e o melhor modo de manter sob controle não é pelo exército, é pela religião. O exército é muito caro, colocar soldados o tempo todo guardando aqui ou ali. A ideologia é muito mais barata. A ideologia é mais barata. Então, o poder central mantém a submissão pela ideologia. Se precisar, usa o exército, né? Mas se não precisar, fica só a ideologia. Se não precisar, usa a polícia, senão usa só a ideologia. A ideologia funciona muito melhor, porque o sujeito convencido ideologicamente, ele se torna um soldado de graça. Ele se torna um soldado da causa sem, né, custo nenhum para o governo. Estão vendo alguma coisa parecida por aí, né? Alguma coisa semelhante? Eu não estou falando dos dias atuais, eu estou falando do primeiro século, né? Eu estou falando do primeiro século. Estou dizendo como que funcionava a ideologia religiosa dentro do Império Romano. Para manter tudo debaixo do controle, ou seja, para que as coisas não saíssem do controle, Roma incentivava a criação de sindicatos. Sindicatos. Na época, eles eram chamados de guildas comerciais ou associações comerciais. Então tinha a Associação Comercial dos Ourives, a Associação Comercial dos Tintureiros, a Associação Comercial dos que mexiam com a parte têxtil mesmo, com a produção dos tecidos. E essas guildas comerciais, esses sindicatos comerciais da época, eram responsáveis, eles recebiam uma espécie de monopólio de Roma, e vocês são os únicos que podem negociar esses produtos, só vocês. E só vocês é que dirão quais são os comerciantes autorizados a comprar e a vender. De modo que, se não estiver dentro do padrão da guilda, você não pode nem comprar e nem vender. Vejam, é simples como é que funciona. Se você é um comerciante individual e você quer vender um produto, você tem que achar um distribuidor, né? Você tem que achar alguém que venda esse produto para você. Mas se você não conseguir o menor preço possível, como é que você vai ter margem de lucro para vender? Né? Você vai comprar muito caro, vai ter que vender caro, não vai vender para ninguém. Naqueles dias não existia Instagram, né? Não existia mídia, que as pessoas conseguem usar personagens criados, né, para agregar valor a produtos. O produto não vale nada, mas colocou no Reinaldo Giannichini, aí vale. O produto não vale nada, mas colocou lá, o fulano de tal, né, se veste, aparece no outdoor, o produto vale muito. Então, como não tinha isso, né, não se conseguia agregar valor por ilusão, o produto tinha que ser bom.
e barato. Ou ninguém comprava. As guildas comerciais, como elas reuniam, monopolizavam a área e reuniam todos os comerciantes daquele produto naquela região, ela ia até o fornecedor e dizia: quero comprar tantas toneladas, tal, para toda essa... o preço vai lá para baixo. Não é assim que até hoje as cooperativas fazem? As cooperativas agrícolas, as cooperativas, elas vão lá e negociam com os fornecedores de insumo o produto para todos os associados. Agora, se você é um cara independente, eu não faço parte da cooperativa, eu só tenho meu sítiozinho aqui, vai tentar comprar lá. Vai tentar comprar o insumo agrícola no mesmo valor que, né, os cooperados compram. Consegue? Não consegue. E aí você não consegue produzir. Aí você não consegue fazer preço competitivo. Aí você não consegue... E depois distribuir como? Porque a distribuição também estava debaixo da guilda comercial. Era ela que monopolizava o comércio lá, para poder, esses barcos, esses pilotos, esses barqueiros vão para a região tal e levam os produtos. Se você não tem, você vai ter que arrumar um barco por conta própria. E vai ter que colocar o seu produto dentro do seu próprio barquinho. E ir para onde? E vender para quem? Quem está fora da guilda não compra e não vende. Nada. Vai falir. Vai quebrar. Ora, a guilda comercial, o patrono, é Titus Flávios Domiciano, o imperador romano. Uma vez por mês ele vem pessoalmente até Pérgamo, no grande e principal templo da cidade, que é em honra a ele, considerado filho de Zeus, Deus. Depois de Nero, lá na década de 60, Domiciano é o primeiro a dizer: eu sou Deus. Os outros não eram tão loucos, mas esse chegou nesse ponto: eu sou Deus, me adorem. Quando ele não vinha pessoalmente em Pérgamo, e dizem que ele vinha lá uma vez por ano só, era para vir todo mês, mas ele vinha uma vez por ano, sabe como é que é político, né? Mas ele mandava um representante, mandava o legado imperial, né? E o representante imperial chegava lá e dizia: eu represento Domiciano, estou aqui para receber a adoração em nome dele, façam o ritual. Se você é um cristão de Éfeso, se você é um cristão de Pérgamo, ok? E é um produtor de têxtil, e é um produtor de tintas, ou é um ourives, você tem a sua profissão, e você não vai. Aí vem a ordem para todos os associados da guilda comercial: terça-feira, 8 da noite, templo central, cerimônia em honra ao imperador, esperamos a presença de todos. Simples. Você não vai. Fulano, senti sua falta ontem, estava aí o representante do imperador, né? Fizemos lá o que a gente sempre faz, nossa fé comum, né? E você não veio. Por quê? Dor de barriga? Aconteceu alguma coisa? Não deu, surgiu um imprevisto. Ok, semana que vem tem de novo, tá bom? Espera você lá. Até quando, né, o sujeito ia conseguir? Quando você vê o Senhor falando aqui para a igreja de Esmirna, ele diz o seguinte: olha, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, verso 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Isso aqui não é pobreza espiritual. Isso aqui é pobreza material. E é a única, junto com Filadélfia, das igrejas em Apocalipse, que estão em dia, que estão em ordem perante o Senhor. Por que eles estão empobrecendo? Estão empobrecendo porque eles estão percebendo, né, os esmirnenses, o pessoal lá de Filadélfia, estão percebendo que não dá para ser fiel a Cristo
e ao mesmo tempo obter as vantagens da cidadania romana debaixo das guildas comerciais do Império Romano. Então eles estão fazendo a opção de a gente não vai. E como não vamos, estamos perdendo negócios. Estamos perdendo de comprar e vender. Já não podemos mais comprar e vender. Mas olha o contrário, lá na igreja de Laodiceia. Capítulo 3, versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Por que estou rico e abastado? Porque aqui está uma igreja, um grupo de pessoas que se diz cristão, mas caiu totalmente na conversa dos nicolaítas, caiu totalmente na conversa dos falsos pregadores, que disseram para eles que dava sim para ser cristão e participar de todas as atividades ritualísticas, idólatras, imorais, depravadas do Império Romano. E porque participavam, não tinham nenhum problema econômico. Ao contrário, estavam de vento em polpa, ficando cada vez mais rico. E o que Deus diz, o que Jesus diz a eles? E tu nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Dinheiro não te falta, mas você é pobre. Os esmirnenses, você é pobre. Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Aqui está a diferença, né, da verdadeira riqueza e da verdadeira pobreza. A questão não é ojeriza bens materiais, não é esse o ponto. O Senhor não é necessariamente o Deus da pobreza, né? Não vamos virar franciscanos então, e a partir de agora todo mundo de pé no chão, porque não podemos ter contato com nenhum bem material. Não é esse o ponto, nunca foi. Muitos homens de Deus foram muito ricos na história da igreja, e da Bíblia inclusive, né? E foram úteis para isso. Homens ricos abriram suas portas. Lá em Colossos tem um grande senhor de escravos, né, que está abrindo a sua casa para, né, o estabelecimento de uma igreja. Podem ser úteis, o problema não é o dinheiro em si, o problema é como você ganha o seu dinheiro. A questão é como você obtém isso. Se você obtém às custas da sua fidelidade a Deus, então é um dinheiro pobre. Então ele te faz ficar mais pobre, em vez de ficar mais rico. Ele está te empobrecendo, em vez de estar te enriquecendo. E se por outro lado, você perde dinheiro, mas por causa da sua fidelidade a Cristo, então você está enriquecendo de fato. Porque vocês acham que de todos os livros do Novo Testamento, o que mais fala de dinheiro e economia é Apocalipse? É o que mais fala. Já foram escritas várias teses de doutorado só sobre isso, para mostrar o quanto, e de fato, nenhum outro livro mostra tanto produto, compra e venda. Por que tem essa declaração chave lá do capítulo 13? Não pode comprar nem vender, a não ser quem tem a marca na fronte e na mão. Você acha que isso é só lá para um grupinho do futuro distante? Outra vez, você é o cara sentado na poltrona 45 achando que é tudo para você. Lá do busão. Não, meu querido, não. Veja os bancos da frente. Tem gente lá no primeiro banco, na primeira fila. Para eles, isso aqui já estava valendo. Plenamente valendo. Lá no primeiro século, no final da década de 90,
cristãos que não participavam do culto ao imperador em cidades como Pérgamo e Éfeso, principalmente. Por que eu estou falando dessas duas cidades? Porque elas eram o centro, elas tinham os dois principais templos ao imperador estavam em Éfeso e em Pérgamo. No caso de Éfeso, o templo do imperador não era o maior, era o segundo. Porque o maior de Éfeso qual era? Qual era o grande culto de Éfeso? Qual é uma das 7 maravilhas do mundo antigo? Diana, o grande templo de Diana. Então, Éfeso era muito grande, era uma grande capital, então tinha espaço para todo mundo, né? O principal culto ali era Diana, mas em segundo vinha o culto ao imperador. Mas em Pérgamo, que era menor, uma cidade com menos de 100 mil habitantes, em Pérgamo, onde o texto diz que estava a casa de Satanás, olha que interessante o que ele fala aí para Pérgamo, verso 13, capítulo 2, verso 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Onde está, ele fala depois, a casa de Satanás. Espera aí, Satanás tinha uma casa de veraneio lá em Éfeso, em Pérgamo, ele passava férias ali, é isso? Né? O que ele tinha? Tinha um trono lá na cidade mesmo, ele chegava lá e sentava, um bichão vermelho, cheio de chifre, de rabo, né? Ele sentava ali e dizia: me adorem, eu sou o diabo. Era isso? Não, claro que não. São referências, quando ele menciona aqui o trono de Satanás, a casa de Satanás, ele está mencionando o templo principal da cidade em honra a César, ao imperador romano. E por que nessa maracutaia toda aqui entram os judeus? Cada pouco ele fala, e esses judeus aí vão se dar mal. Esses judeus blasfemos aí, que ficam mentindo, blasfemando. Essa é uma história um pouquinho mais longa. Desde o passado, desde a dispersão de Judá, você lembra que isso já vem de muitos séculos, né? Israel, os judeus não estavam mais só em Jerusalém. Da Judéia, que é uma região pequena, estavam dispersos por todo o Império Romano. E formavam grupos isolados, comunidades isoladas, muito fechadas nesses lugares. Por providência de Deus, os imperadores romanos permitiram aos judeus que eles pudessem ter o seu próprio culto religioso naquelas todas cidades romanas de forma livre. Isso era uma coisa extraordinária, porque Roma não permitia isso para os demais povos. Por exemplo, se o pessoal lá da Síria quisesse adorar Astarote, pode, mas lá na Síria. Se o pessoal lá da Babilônia lá quer adorar ainda Marduk, Bel, os deuses, pode, mas lá na Babilônia. Não pode vir adorar isso aqui em Corinto, ou lá em Éfeso, ou muito menos em Roma. Mas os judeus podiam. Eles tinham esse salvo-conduto. Por quê? Porque eles ficaram sem terra por muito tempo. E espalhados entre as nações, não havia outro jeito. Então, eles tinham um salvo-conduto. Judeus, vocês podem fazer o quê? Sinagogas. Só os judeus tinham esses centros de culto, né, as chamadas sinagogas, nas grandes cidades. A maioria das cidades romanas, né, as grandes todas tinham. E aqui, em algumas dessas havia, não em todas as 7, mas em algumas das 7 cidades aqui, haviam sinagogas. E os judeus então se reuniam, só que eles não podiam evangelizar. A ideia é o seguinte: vocês podem cultuar o Deus de vocês aí, ler o livro de vocês, né, dentro da sinagoga de vocês, ok, mas nada de ficar tentando convencer os romanos a mudarem o seu culto religioso aos deuses greco-romanos. Vocês apenas adorem dentro aí do seu domínio, do seu local, e se contentem com isso. Quando surgem os cristãos, num primeiro momento, os romanos não distinguem muito bem o que é judeu, o que é cristão. Por quê? Porque os judeus eram cheios de seitas. Não tinha lá os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes. Cada um, tudo judeu, mas cada um com uma perspectiva diferente. Roma dizia: não quero nem saber disso. Não me interessa isso.
De vez em quando, né, os judeus levavam casos para as autoridades romanas, que eram coisas doutrinárias entre eles. Os romanos falavam: tem essa paciência, tem mais coisa a fazer, né? Se virem isso daí, não tem nada a ver com isso. Você já não tem o salvo-conduto aí? Adorem do jeito que vocês quiserem, me deixem em paz, né? Os cônsules e procônsules romanos falavam isso. Surgem os cristãos, é só mais uma seita judaica, só que daqui a pouquinho essa seita, fica gigante. E o judaísmo, só encolhendo. Surge o quê? Ciúme. Inveja. E aí, os judeus da época começam a denunciar os cristãos diante das autoridades romanas. Começam a dizer: o excelentíssimo procônsul romano Caius, tenho que lhe informar que esse grupo aqui que se reúne ali e tal, no domingo, né, primeiro da semana, aqui ou ali, eles não são judeus. A gente se reúne no sábado. Eles estão se passando por judeus, mas eles não são judeus. Eles são falsos, tá? Só nós que somos. Então, investiguem, né, e prendam-nos, né? Eles não têm direito de adorar Deus fora dos limites da terra deles, que eles nem têm, né? Porque nem tinha terra, são todos estrangeiros. Eram romanos muitos já. É nesse momento que, então, começam a haver mais investigações contra os judeus, contra os cristãos. Olha no caso específico de Esmirna outra vez. Quando ele fala assim, no verso 9, capítulo 2, verso 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Então, por um lado, ele disse: eu sei que você está pagando o preço da fidelidade, não está conseguindo comprar, não está conseguindo vender, está ficando pobre, mas não se preocupe, está ficando rico, e eu sei disso. Mas também sei da outra parte: e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Essa blasfêmia era justamente essas acusações que os judeus estavam fazendo, né, diante das autoridades de Esmirna, para que os cristãos sofressem sanções civis por parte do império. Olha o verso 10: não temas as coisas que tens de sofrer. É como se ele dissesse: infelizmente a denúncia vai ser aceita. E vocês vão ter o quê? Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sabe o que é isso? O pastor poderia explicar melhor isso daí. Chama-se prisão preventiva ou temporária. Na época, o máximo que um cidadão romano podia ficar preso sem uma comprovação maior eram 10 dias. Então, digamos, o judeu chegava lá e denunciava os cristãos ao procônsul romano. Ele recebia a denúncia, tem uma certa gravidade, tem um certo teor, e dizia: ok, manda prender o cara. Prende os caras. E você tem 10 dias para apresentar as provas definitivas contra, ou eles vão ser soltos. Então, só pelo fato de serem cristãos, eles já iam 10 dias para a cadeia, né? E ficavam lá 10 dias presos. Mas por quê? Veja, porque eles são romanos. Se eles não fossem romanos, eles podiam ficar meses presos, ninguém nem ia atrás. A justiça romana era muito lenta, muito burocrática. Não estou falando dos dias de hoje, estou falando daqueles dias lá, novamente, né? Extremamente lenta e burocrática. Tinha hora que eles perdiam até os presos, não sabiam onde é que estavam mais. O apóstolo Paulo, ele ficou preso uns 3 anos lá em Roma. Chegou uma hora que eles ficaram mudando de calabouço para calabouço, ninguém mais sabia onde é que estava Paulo. Quando o Epáfras veio lá de Colossos pedir socorro, porque a heresia dos nicolaítas estava lá em Colossos também, e a igreja estava se destruindo por causa disso, e Epáfras não tinha capital teológico para combater a heresia dos nicolaítas lá, ele vai pedir ajuda para Paulo lá em Roma. Ele sabe que Paulo está preso em Roma, ele diz: eu vou até Paulo falar com o meu mestre, falar com o meu pastor,
com o meu professor e pedir ajuda, ele tem que me ajudar, como é que eu resolvo esse problema aqui? Só que quando ele chegou lá em Roma, ele não achou Paulo, e ficou indo de calabouço em calabouço para lá, ninguém sabia onde Paulo estava. Ele quase morreu por causa disso, ele adoeceu e quase morreu. Parece que quando ele estava quase morrendo, ele achou Paulo. Nossa, o cara chegou aqui morto praticamente. Só faltava ele morrer, aí ia ficar pior ainda a minha situação. Mas graças a Deus, ele escreve depois a carta, graças a Deus ele se recuperou, né? E chegou às portas da morte para tentar, por causa de vocês, Colossenses. Aí Paulo escreve a carta aos Colossenses para dar uma pancada na heresia dos caras lá, no proto-gnosticismo que estava já surgindo. Por isso que surge essa peça literária gloriosa que é Colossenses, né? Que resolve o problema ali do proto-gnosticismo, graças à situação. Mas veja, não era uma coisa simples, né? O sistema prisional romano era coisa que, né, um cristão entrar numa situação dessa não era nada agradável. Absolutamente não era agradável. Mas é interessante, eles eram romanos, então 10 dias seria o limite da prisão. Não, olha o que ele diz na sequência. Você não pode pensar só nos 10 dias, você não pode achar que é só 10 dias que vai resolver o problema. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E outra vez pode ser que você esteja lendo errado essa frase. Porque quando o texto diz assim, seja fiel até a morte, a preposição na língua grega usada para até a, não dá ideia de tempo. Não é a ideia seguinte, fique fiel até o dia que você morrer. Eu sei que você está lendo dessa forma, não é dessa forma que é para ler. Embora isso seja verdade também. Sim, nós temos que ficar fiéis até o dia que nós morrermos. Mas não é isso que ele está falando para eles. Aguente firme até o dia que você morrer. Não. Não é isso aqui. Quando ele fala ser fiel até a morte, a preposição é da ideia de causa. Então, que a tua fidelidade te leve à morte. A sua fidelidade tem que ser tão intensa que o resultado dela vai ser a morte. Você não vai ficar só 10 dias preso, não. Não fique achando que a tua cidadania romana vai te livrar disso. Você tem que estar preparado, pronto, para ir até a morte. Você não pode ficar pensando assim, daqui 10 dias eu saio, eu estou livre, porque eu vou fazer meu direito valer. Eu tenho direitos, sou romano. Você é cristão, você não é romano. Antes de ser romano, você é cristão. O que é mais importante, sua cidadania romana ou sua cidadania celeste? Se for a romana, daqui 10 dias você sai. Se for a celeste, você não sai. Você não vai fazer nada para sair. Você simplesmente vai aguentar as consequências. Quando perguntarem para você, você é um judeu? Você vai dizer, sim, de sangue se ele fosse, mas eu não sigo o judaísmo. Você então é um cristão? Sim, eu sou um cristão. Então você adora Deus, o seu Deus aqui em Roma? Você faz parte de um grupo e vocês adoram de forma ilegal Deus de vocês aqui em Roma? Você vai dizer, sim, eu adoro Deus, o único verdadeiro, aqui em Roma. Não é ilegal porque Ele é o Senhor de toda a terra, mas perante a lei de vocês é. Do contrário, o cara diria, você é um judeu? Sou. Você adora a Deus? Sim, mas eu só estou cumprindo o que é permitido pela lei. Eu sou um judeu, tenho o direito de adorar Deus fora dos limites. Vocês não podem me processar, de forma alguma me matar, porque eu estou plenamente dentro da lei. Não sendo totalmente verdade. Entende? Porque isso não seria totalmente verdade, falar isso.
A gente tem uma ideia bastante romântica da igreja primitiva, né? A gente acha que todo mundo naqueles dias lá era assim 100% fiel a Deus, que era um rio de sangue, que as pessoas morriam por Cristo todo dia, e não é verdade. Sinto informar, mas os passageiros da primeira fila eram tão fracos quanto nós aqui na última. Eram tão falhos e enfrentavam lutas iguais às nossas, e caíam e falhavam iguais a gente. Procure depois na internet uma carta de um cônsul romano da Bitínia, chamado Plínio o Jovem. Ele escreveu uma carta para o imperador romano chamado Trajano. Trajano foi quem substituiu Domiciano, ou seja, 10, 20 anos depois de Apocalipse. É muito perto. Esse Plínio, ele escreve para Trajano, porque Trajano não era Domiciano, né? Trajano era muito, como é que se fala? Muito tranquilão. Trajano não perseguia ninguém. Foi um tempo de Trajano que a igreja cresceu mais ainda, isso que é verdade. E o Plínio, um governador local da Bitínia, um cônsul romano, ele estava muito satisfeito com isso. Muito religioso, muito adepto da crença aos deuses greco-romanos. Ele escreve uma carta para o Trajano para dar um toque no Trajano, né? Para dar um conselho para o Trajano. Só que ele não quer fazer isso explicitamente porque ele é só um cônsul, está falando com o imperador. Então ele escreve uma carta dizendo mais ou menos o seguinte, como se estivesse pedindo conselho. Sabe quando você pede conselho, mas você quer dar o conselho? Né? Você faz, o que você acha que devia ser feito? Mas na verdade você está querendo dizer, faz isso, faz aquilo. O Plínio diz o seguinte, Trajano, o que você acha que eu devo fazer? Olha, aqui na minha região da Bitínia, está acontecendo o seguinte, houve um tempo aqui que os templos romanos estavam tudo vazios, né? Porque essa seita nova que cresceu aí, os cristãos, eles estão arrebanhando todo mundo. E ninguém mais vem adorar Afrodite, ninguém mais vai adorar Baco, ninguém vai mais adorar Zeus e os outros deuses do panteão. Aí, Trajano, eu comecei a fazer o seguinte, comecei a apertar os caras. Estou certo fazer isso? Eu estou apertando os caras, estou trazendo os caras aqui, esses cristãos, perante mim. Eu os interrogo, açoito, ameaço, jogo na prisão, ameaço de morte e digo para eles, vocês renegam esse Cristo que vocês seguem e vão seguir outra vez, sacrificar aos deuses romanos? Senão vocês vão sofrer muito. Sabe o que está acontecendo, Trajano? Eles estão voltando a cultuar os deuses romanos. E os nossos templos aqui na Bitínia estão cheinhos de novo. Só os seus aí que estão vazios, né? Será que você não tinha que mudar um pouco? Percebe? Ele está dizendo, aqui está dando certo o que eu estou fazendo. Faz isso também em todo o império. Você é um imperador. Ou seja, muitos fraquejavam. Muitos falhavam na hora do teste, na hora, né, da tribulação de 10 dias, na hora, não eram fiéis até a morte. Davam um jeitinho de sair antes, de escapar. Ou para não perder o direito de comprar e vender, ou para não perder a liberdade e a própria vida. Mas os crentes são chamados para serem iguais. O grande exemplo que está aqui no capítulo 2, que eu termino com ele aqui, de Pérgamo, na pior das cidades, onde o teste era mais terrível de todos, emblemática, né, essa situação de Pérgamo, onde o trono de Satanás estava lá, né, o grande culto ao imperador estava lá, mas ele menciona um cara aqui, não negaste a minha fé, está aí no versículo 13, ainda nos dias de Antipas. Olha o termo, olha o título que Jesus dá para Antipas. Primeiro observe que nós só temos 3 nomes próprios em Apocalipse, só 3 nomes próprios: João, Jesus e Antipas. Não há outro nome próprio em Apocalipse. Quando o nome desse cara foi destacado, ou seja, aqui foi dado um destaque gigante, imenso para essa pessoa.
A gente não sabe quem ele foi. Nós temos pouco, tem umas lendas sobre ele, mas não são lendas verificáveis. A gente não sabe quem ele foi. Alguns falam que ele foi colocado dentro de um tonel de óleo, mas a gente não tem isso provavelmente seja uma lenda. A gente não tem isso claro. Só sabemos uma coisa, ó. Esse homem foi morto. A minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Está muito claro, portanto, que este homem aqui, lá no passado, se recusou a adorar Satanás. Não o diabão vermelho lá, visível, mas a estrutura governamental satânica que estava estabelecida ali em Pérgamo. E deve ter passado por todos os estágios de acusação, sempre dizendo: sou cristão, não nego meu Senhor, sou cristão, não nego meu Senhor. Até que por fim foi provavelmente decapitado. Porque o modo como os romanos morriam em caso de pena de morte era por decapitação, que era considerada uma pena leve, rápida, ok? Você pode achar que não é bom, mas a cabeça já vai embora logo, então o sujeito perde a cabeça rapidinho, né? Ele não tem tortura junto. O cara que era crucificado podia ficar dias sem morrer, ou seja, morte dolorosa, morte com tortura. Decapitação era morte sem tortura, era morte rápida. Quem tinha cidadania romana tinha direito a uma morte rápida, se fosse um criminoso condenado. Mesmo ele não ia ser crucificado, jamais. Ok? Antipas provavelmente foi decapitado. E o Senhor chama ele do quê? Os dois termos que Jesus usou para si mesmo no capítulo 1, versículo 5. Volte para lá, a gente falou sobre isso ontem. Quem é Jesus Cristo? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Duas palavras. Fiel testemunha. Jesus, ele é a fiel testemunha. Do que ele chama Antipas? Minha testemunha, meu fiel. Usa os dois termos, testemunha, fiel, mas coloca o pronome possessivo, primeira pessoa do singular, minha, meu. É emblemático. É absolutamente padrão. Quer saber o que é o cristão da perspectiva do Apocalipse? É Antipas. Aquele que, no meio da sua situação cultural, econômica, social, ele é cristão antes de tudo. E não importa para ele se com isso ele vai perder o direito de comprar ou vender, como os esmirnenses perderam, como os irmãos de Filadélfia perderam. Não importa para ele se ele vai perder a liberdade, ir para a cadeia, e não importa para ele se ele vai ser decapitado, em última instância. Por quê? Porque ele honra justamente a ordem de Deus: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Que Deus nos abençoe.